Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco essa noite. Amém? Quero convidá-los a meditarmos nessa noite, por um tempo que o Senhor nos proporcionou, no Evangelho de João, no capítulo 1. Como diz alguém mais zeloso, no Evangelho do nosso Senhor, segundo nos escreveu o evangelista João. Versículos 43 a 51. Ouçamos a leitura. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estar diante desta igreja, proclamando o teu evangelho. Já em outras oportunidades, o Senhor foi gracioso conosco de estarmos assim. Mas agora, pela primeira vez diante dessa igreja, nós te rogamos misericórdia, Deus, para que a tua palavra seja pregada fielmente e que o bom testemunho seja visto aqui nestas palavras, do próprio Deus nos anunciando a boa nova através de tantas testemunhas. Que o Senhor seja glorificado nisso, que os nossos corações sejam tratados, que a nossa mente esteja atenta, que a nossa vontade de ouvir e de compreender a tua mensagem seja plena, que estejamos desejosos de ver esta mensagem, de compreender o que Cristo tem a nos dizer por meio dela. Te rogamos o teu cuidado sobre nós. Em Cristo nós te oramos, Pai. Amém. Meus queridos, o Evangelho de João é identificado de modos distintos. Alguns dizem assim: é o evangelho de sinais. Outros dizem: é o evangelho de testemunho. É também o evangelho que enfatiza ideias contrastantes. Luz e trevas, os que creram e os que não creram, o nascimento físico, o nascimento espiritual, amor e ódio, vida e morte, verdade e mentira. Há três importantes diálogos aqui no Evangelho de João: Jesus com Natanael, com Nicodemos e com a mulher samaritana. Nós encontramos esses diálogos logo no início dos primeiros capítulos do Evangelho de João. Vemos, sobretudo, que são testemunhos sendo levantados para desfazer mal-entendidos. É Jesus explicando alguma coisa para essas pessoas, trazendo esclarecimento a respeito de como eles compreendem a palavra de Deus, aquela que é anunciada
pelos profetas e que está no Pentateuco. Mesmo antes destas três histórias, desses três diálogos com Natanael, Nicodemos e com a mulher samaritana, temos um belo testemunho, o do próprio João Batista, esclarecendo que ele, João Batista, não é o Cristo, não é Elias e não é o profeta. Aqui temos o ministério público de Jesus na Judéia e na Galiléia. Nestes capítulos iniciais, temos as viagens de Jesus, seus milagres, seus ensinos e como ele se deparou tanto com a aceitação como com a rejeição. As histórias envolvendo esses três personagens ilustram bem o processo de se tornar um verdadeiro discípulo de Cristo. Na prática, nesses primeiros versículos aqui do capítulo 1, nós lemos só um trecho dele, nos mostram inicialmente, nos primeiros versículos, o próprio João Batista apresentando Cristo ao público. E logo em seguida, Jesus escolhendo ele mesmo os seus primeiros discípulos. Então, vamos avançar nessa compreensão desses versículos. Acabamos de ler aqui que no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Que dia é esse, no dia imediato, que Jesus resolveu partir? Que dia é este? Este é o último dos 4 dias consecutivos. Quando a gente começa a ler os primeiros versículos, os primeiros capítulos de João, o evangelista, nós vemos uma sequência de dias intercalados, eles estão acontecendo ali, há uma cadeia de eventos acontecendo, e a gente se dá conta que são 4 dias envolvidos. E aqui nesse diálogo, nós estamos no quarto dia acontecendo. Resolveu Jesus partir para a Galiléia. Onde Jesus estava? Quando lemos João, alguns versículos antes, nós podemos extrair que Jesus estava na região da Betânia, que fica na Judéia. Ele decidiu cruzar o rio, ir para o lado ocidental e dali seguir para a Galiléia. É possível que 2 lugares chamados Betânia tenham existido, ambos localizados na Judéia. Há uma ideia antiga que diz que a Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém e do Monte das Oliveiras. Talvez hoje é um lugar muito conhecido, onde há muita peregrinação. Disse que é lá onde estava a casa de Lázaro, mas não é dessa Betânia que estamos falando aqui. É provável que o cenário que estamos vendo aqui ocorreu em outra Betânia, seria a Betânia além do Jordão, que ficava a mais de 100 quilômetros, 110, 115 quilômetros de Jerusalém. Nessa cidade aconteceu o batismo de Jesus, por João Batista o batiza. Então, Jesus Cristo estava em Betânia, além do Jordão, e decidiu cruzar o rio, indo para o lado ocidental e dali seguir para a Galiléia. Ele resolveu partir e encontrou alguém. Vejam, não está dizendo que Jesus partiu e encontrou alguém. Ele decidiu partir e encontrou alguém. E encontrou Filipe e disse, segue-me. Filipe é um dos discípulos de Jesus. Alguns versículos antes, nós vemos João Batista, ao ver Jesus Cristo passar, e diz, eis o Cordeiro de Deus. E que 2 discípulos, ouvindo isto, seguiram Jesus. Quem são esses 2 discípulos? André, irmão de Pedro. Alguns versículos antes nós vemos isso. Não sei se os irmãos podem acompanhar aqui nos versículos 1:38. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, ele disse para os 2 discípulos, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias.
Então são dois discípulos, um é André, que se encontra com o seu irmão Pedro, que o encontra primeiro, e o outro, muitos acreditam ser o próprio evangelista, o autor do evangelho, João, o que escreveu. Dizem que tem que ser ele porque ele se lembra de detalhes, da hora exata, do encontro, desse momento em que eles desejavam conversar com Jesus. Agora, no versículo 43, vemos o próprio Jesus encontrando outro personagem, Filipe. Então, nós já temos aqui André, que encontra Pedro, inferimos que também João encontrou alguém, porque André primeiro encontrou Pedro. Então, é possível que João encontrou o seu irmão, Tiago, inferência. Pode ser que André encontrou Pedro, e logo em seguida, o próprio João também chegou até Pedro. Pode ser assim também. Nós não temos essa informação precisa de quem chegou depois e como e a quem encontrou. Mas, por inferência, os estudiosos pensam ser João encontrando Tiago. Daí seriam 4 personagens. Aí Jesus encontra Filipe, talvez o 5º personagem, e diz: segue-me. E Filipe seguiu Jesus. Como sabemos disso? Porque ele deu um testemunho imediato, logo em seguida. Filipe tomou uma postura rápida. Assim que Jesus diz, segue-me, ele já toma um comportamento imediato. Calvino diz que Filipe se inflamou com a palavra de Cristo, porque nós vemos que o comportamento imediato de Filipe é conversar com alguém, com Natanael. E aí Calvino comenta isso, ele diz, olha, Filipe se inflamou com a palavra de Cristo. O reformador diz que às vezes a palavra é anunciada sem qualquer resultado, mas outras vezes ela traz um resultado maravilhoso. E é quando a graça do Espírito Santo vivifica a mente dos reprovados. Então todos os sentidos são inevitavelmente afetados e aquele que ouve não faz outra coisa a não ser seguir Jesus e anunciar. É preciso pensar que este caminho tenha sido previamente preparado. Vejam, o versículo diz, encontrou Filipe e disse, segue-me. E Filipe logo depois encontrou Natanael e disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Os versículos também dizem, aqui o 44, que Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Há comentaristas até que pensam que é provável que André e Pedro já tivessem falado com Filipe a respeito de Jesus. Digo assim porque prontamente Filipe obedeceu a Jesus, ele seguiu e tornou-se discípulos dele. Se vocês podem perceber em Mateus 10, 2 e 3, há uma sequência do nome dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Diz assim, Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, o 5º personagem, e o 6º é Bartolomeu. O que fez Filipe depois de seguir Jesus? Ele testemunhou para outra pessoa, Natanael. Ele disse que haviam encontrado o Messias. Assim como fez André, dando testemunho para os de sua casa, e possivelmente o próprio evangelista João, dando testemunho para a sua casa, para o seu irmão. Filipe também deu testemunho. Então, são 3 pessoas falando para alguém. Filipe contou para Natanael sobre o que viu, ele testemunhou. Esses personagens nos mostram que o testemunho cristão, o testemunho pessoal é efetivo. Na prática, eles evangelizaram, disseram, achamos o Messias, aquele de quem Moisés escreveu na lei. E os que têm fé verdadeira são transformados pelo Espírito Santo e declaram Jesus como Filho de Deus. Percebam, há um impulso que brota espontaneamente daqueles que creram no ungido de Deus. É natural. A pergunta é, nós já experimentamos isso em nosso coração? Veja, igreja, este amor sacrificial de Cristo, quando compreendido em nosso coração, traz constrangimento. Aquele que crê não conseguiria ficar com essa informação salvadora escondida no recôndito do seu coração.
Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. Há um teólogo famoso chamado James Packer que disse assim a respeito desse evento: é uma coisa trágica e repulsiva quando os cristãos perdem o desejo de compartilhar o conhecimento precioso que têm com os outros. A respeito de Cristo, do Filho de Deus, ninguém precisou dizer a estes personagens, André e Filipe, ninguém precisou dizer o que eles deveriam fazer. Eles fizeram de forma natural e espontânea. Existe algo de muito errado conosco se não consideramos natural nós mesmos agirmos dessa maneira. É bom que tenhamos clareza sobre isso. Evangelizar é um grande privilégio. É uma coisa maravilhosa estar em condições de falar aos outros sobre o amor de Cristo, estando cientes de que não há nada de que os outros necessitam saber mais urgentemente do que este conhecimento de que Cristo nos salva, nos purifica, nos regenera e nos faz vir à vida. Então, voltando aqui para o versículo 44, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Aqui precisamos ter cuidado. Betsaida é provavelmente um vilarejo a 9 ou 10 quilômetros de Cafarnaum, na Galileia. Teria sido uma vila pesqueira na costa do mar da Galileia. Vejam, não há contradição aqui com o Evangelho em Marcos 1, 21, quando diz que a casa de Pedro estava em Cafarnaum. Diz assim lá em Marcos 21, depois entraram em Cafarnaum, Jesus e os seus discípulos, e logo no sábado ele foi ensinar na sinagoga. E no versículo 29 diz assim: e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A casa de André e de Pedro é Cafarnaum, mas aqui está dizendo que eles são de Betsaida. Entendemos assim: Pedro e André, irmãos, nasceram em Betsaida, mas muito provavelmente se estabeleceram na vida adulta em Cafarnaum. Neste ponto, meus irmãos, seria interessante pensar sobre a bondade divina. Vejam, os três são de Betsaida, mas vemos em outras passagens o quanto Cristo ameaça, amaldiçoa aquela cidade. Calvino nos diz que isto revela uma esplendorosa e memorável bênção de Deus em resgatar estes jovens, dando-lhes um novo coração. Lembram do versículo, Mateus 11? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que entre vós foram realizados tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, há muito que eles se teriam arrependido. São ais de pesar, de tristeza, dirigidas a duas cidades impenitentes que testemunharam os sinais de Jesus e mesmo assim não creram. Elas experimentarão o juízo, a severidade da ira divina, mas o fato é que de lá Jesus retira 3 discípulos: Natanael, Filipe, André e Pedro. Filipe, André e Pedro. No versículo 45 nós vemos assim, que Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Vejam, quando Filipe fala assim de Jesus, aquele de quem Moisés escreveu na lei, no Pentateuco, ou seja, achamos o ungido de quem nos falou Moisés, temos que perceber que nesse estágio inicial, Filipe ainda não havia alcançado o entendimento da filiação divina, que o próprio autor do 4º evangelho, o próprio João, expressou de modo tão belo, já nos primeiros versículos do capítulo 1. Filipe não é maduro nessa compreensão ainda, não é espiritualmente maduro. Então ele descreveu Jesus como Nazareno e como filho de José. Calvino critica o fato de Filipe ter trazido essas duas informações sobre Jesus. Ele considera que foram sérios equívocos. Precisamos entender que Filipe não está negando o nascimento virginal de Jesus. É certo que ele não possuía ainda, o Filipe, de que
não tinha plena convicção do que estava dizendo, mas ao final de tudo, ele acabou levando Natanael ao Filho de Deus. Sabemos também que Jesus passou um tempo da sua juventude, da sua vida em Nazaré, embora tenha nascido em Belém. Veja, podemos ser ricos ou não na nossa compreensão do Evangelho. Temos níveis diferentes de crescimento espiritual. A nossa vida é assim. Nós temos níveis diferentes, vamos crescendo espiritualmente. Encontramos, às vezes, pessoas a quem socorremos espiritualmente, ensinando e acompanhando e discipulando, e outras vezes nós encontramos outros, em quem encontramos esse amparo, essa guarida, alguém que nos faz crescer mais no Evangelho. Seja como for, meus irmãos, o principal desígnio da pregação é que os que nos ouvem devem vir a Cristo. É assim que Calvino percebe este pequeno trecho. Portanto, todos devem anunciar esta boa nova, os novos na fé e os velhos na fé. E aqui há uma informação. No primeiro século era comum que um homem daquela região fosse descrito pelo nome de sua cidade e pelo nome de seu pai. Talvez por isso ele tenha dito Jesus, o Nazareno, filho de José. Mas Natanael respondeu de um modo curioso. Ele disse: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Ele pode ter dito assim também: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E Filipe diz: vem e vê. Este diálogo está acontecendo em Betânia. Veja, Filipe, André e Pedro são de lá, da Galileia, mas Natanael também é da Galileia. Ele é de Caná, conforme vemos em João 21:2. Sustenta-se que naquela época havia muita rivalidade entre as cidades, mesmo entre as cidades de uma mesma região. Caná, Nazaré, Cafarnaum. Por isso Natanael teria usado o sarcasmo ao dizer: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Contudo, podemos pensar um pouco mais e construir aqui um outro olhar. Quando lemos João 7,52, quando dizemos assim: examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Podemos acreditar que talvez aqui temos uma informação preciosa, que Natanael tenha tentado dizer assim, de um modo sincero, como quem está a refletir: é possível, Filipe, de fato, que o Messias tenha vindo de Nazaré? Será que Moisés e os profetas previram que alguma coisa assim, tão boa, nesta categoria messiânica, viria dessa cidade? Nazaré, olhe, veja, uma cidade pequena, um vilarejo, nunca foi citada no Antigo Testamento. Nazaré era insignificante. Certamente Jesus nasceu em Belém, não estou dizendo o contrário. Ele é da linhagem de Davi. Ok, o que eu estou dizendo é que as Escrituras nos dizem que ele será chamado Nazareno, em Mateus 2:23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. É assim que está em Mateus 2:23. Ele será chamado Nazareno. Vejam, aquele que era de Belém será chamado de Nazareno. A Bíblia de Genebra comenta, explica este trecho, e diz que não há nenhum versículo que corresponda exatamente a isso no Antigo Testamento. Ele será chamado Nazareno. Ou seja, não se encontra nenhum profeta dizendo isso com estas mesmas palavras. Talvez Mateus esteja se referindo aos profetas de uma maneira mais geral. Talvez o que esteja em voga aqui em Mateus não seja exatamente o lugar, mas o fato de que Jesus enfrentaria estigma de ser desprezado, como possivelmente os nazarenos também eram naquela região. E não estou... Aí aqui a gente pode lembrar de Isaías 53, quando diz que, quando nos fala de um servo sofredor, de alguém rejeitado, de alguém maltratado, afligido. E eu não estou dizendo aqui que toda a rejeição que Jesus sofreu tenha ocorrido tão somente e exclusivamente em Nazaré. Ora, se Jesus
fosse amplamente conhecido como aquele que veio de Belém, como um belemita e não um nazareno, isso traria para os judeus implicações davídicas. Estou falando de uma perspectiva de linhagem real. Isso seria mais coerente para um judeu que acreditava que um dia o Messias viria. Ora, o Messias, o ungido de Deus, certamente viria com autoridade, influência e poder. Veja, o judeu esperava um Messias, alguém da raiz de Jessé, do pai de Davi, que iria destronar os romanos e todos os inimigos de Israel. Portanto, não seria de Nazaré, logo de Nazaré, um lugar desconhecido que viria o Messias. Para Natanael, então, essas palavras, Messias, ungido de Deus, aquele que vem destronar as autoridades romanas e dar um renovo para Israel, que vem lhe salvar, lhe colocar novamente na história, não como escravo mais, e Nazaré do outro lado, são palavras equidistantes, elas não combinam. Talvez por isso Natanael tenha dito: pode vir algo bom, assim, tão bom, de Nazaré? De um modo ou de outro, como tenha sido a interpretação de Natanael, o fato é que Filipe faz algo desafiador. Vem e vê. Venha você mesmo e veja com seus próprios olhos, Natanael. E aqui eu quero fazer um parêntese. Nesses dias de pandemia, que enfrentamos isolamento social, que temos visto ainda muitas igrejas vazias, muita gente com fé abalada, pessoas com depressão. A gente vê aqui às quartas-feiras, nos nossos momentos de oração, em que a igreja está reunida, quantos pedidos de pessoas clamando por socorro, crentes e não crentes, dizendo: estamos abalados. Tem alguém que está com depressão, tem alguém que quer dar cabo de sua vida, tem alguém cansado, tem alguém que não sabe o que fazer. São tantas pessoas clamando por socorro, fora da igreja e dentro da igreja. Pessoas sem esperança, desanimadas, irmãos sem comunhão, indo à igreja de vez em quando, filhos sem ir à igreja. Meus irmãos, há muita gente clamando por auxílio, precisando de uma boa palavra. Precisamos testemunhar de Cristo para os de fora e para os de dentro. Precisamos dizer para eles: venham e vejam. Venham e vejam. No versículo 47, então, nós vamos perceber que Natanael topou o desafio. Ele foi ver Jesus. E Jesus viu Natanael aproximar-se, diz o versículo 47. Ele viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael está se aproximando e Jesus começa a falar dele. Jesus não está falando diretamente para ele. Jesus não está dizendo que Natanael é ou não um verdadeiro israelita. Ele está dizendo que Natanael é o tipo de israelita em quem não há engano, não há dolo, não há traição, não há dúbios motivos nele. Vejam, apesar de suas considerações, Natanael aceitou o desafio de Filipe. Ele foi e viu Jesus. Jesus muito provavelmente está se referindo a Jacó. Lembra? Isaac não considerou Jacó inocente. Isaac disse ao filho Esaú: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. E Esaú replicou lá em Gênesis 27, 35: não é com razão que seu nome é Jacó? E Jacó, aquele que agarra pelo calcanhar, não é com razão que seu nome é Jacó? Escritos mesopotâmicos indicam que o nome de Jacó seria provavelmente Possa-el proteger, recompensar. Mas o fato é que Jacó, de acordo com seu padrão de vida, mudou o significado do seu honrado nome. Suas atitudes enganadoras mudaram o significado do seu nome. Por isso, seu nome se ajustou a um trocadilho.
por uma pequena diferença na pronúncia no hebraico, seu nome vai de aquele que segura pelo calcanhar para aquele que engana, que trai. Alguém pode até dizer que Rebeca, a mãe de Jacó, foi quem manejou esse plano e instigou o próprio filho a fazer o que fez. Mas perceba que Jacó, no capítulo 27, não questiona, lá em Gênesis, a moralidade do plano de sua mãe. O que ele questiona é a possibilidade. Será que isso não vai ser descoberto? Portanto, Natanael era um israelita, não era um Jacó, mas graças ao Deus pactual, Jacó, que não se portava como um mantenedor pactual, não se portava como alguém obediente e fiel, mesmo assim ele pôde continuamente ser alcançado pelas promessas pactuais feitas pelo próprio Deus aos antepassados de Jacó. E agora, lá em Gênesis, no capítulo 32, quando ele se colocava atrás do seu cortejo, porque já se passaram 20 anos que ele fugiu do próprio irmão, porque temia pela própria vida, ele agora vai voltar. Está prestes a se encontrar com seu irmão. Ele tem medo, teme pela própria vida. Então ele coloca que os seus servos levem presentes, levem mimos aos montes, aos poucos, assim, em grupos, em estágios, a ponto de pensar, quando chegar o meu encontro com ele, aí ele já estará diminuído da sua ira. Chegou um momento em que Jacó ficou só, lá atrás do seu cortejo. Jacó viu-se sozinho, pela providência de Deus. Jacó retardava o encontro com seu irmão a quem temia, mas veio a encontrar-se com Deus a quem deveria temer. Ele lutou com o anjo do Senhor, ele persistiu e por isso prevaleceu, suportou, e Deus lhe deu um novo nome, Israel, porque perseverou com Deus. Aquele homem deixou sua velha natureza, percebeu seu relacionamento pactual com o próprio Deus. Isso nos faz lembrar de Salmo 32, no versículo 2, quando diz: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Então, quando Jesus diz isso, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, isso impacta profundamente o coração de Natanael. Jesus acertou na descrição do caráter de Natanael, porque ele vai dizer assim: de onde me conheces? De onde me conheces? A pergunta de Natanael demonstra que Jesus acertou em cheio a respeito de quem ele era, mas Jesus deu um passo a mais. Ele demonstra que conhece Natanael mais ainda. Eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe chamar. Jesus viu Natanael muito antes, demonstrando assim um conhecimento sobrenatural para Natanael. Algo que ninguém deveria saber, Jesus sabia. Ele conhece Natanael assim como nos conhece perfeitamente. Jesus viu a sinceridade de Natanael, viu seu coração e também viu o que ele fazia embaixo da figueira. O nosso Senhor nos vê internamente e externamente. Mas o que Natanael fazia embaixo da figueira, nós não sabemos. Na literatura rabínica, a sombra de uma figueira é um lugar de meditação, de oração. No Antigo Testamento, a figueira traz a ideia de paz e prosperidade. Lá em Zacarias, capítulo 10, nos versículos 9 e 10, diz assim: quando o pecado for eliminado, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Sobre essa revelação, o comentarista William Hendrickson diz assim: Natanael descobre, em meio a um grande deslumbramento, que o olhar penetrante de seu novo mestre havia entrado até mesmo no santuário de suas convicções, quando se encontrava debaixo da figueira. E essa revelação do que ele fazia embaixo da figueira
é algo que nós não podemos saber exatamente, podemos presumir que era um local de meditação para Natanael, faz com que mude o comportamento de Natanael. Agora ele olha para Jesus de um outro jeito, ele olha com um olhar respeitoso, ele provou aquele desafio de ir e ver, ele foi, viu, e agora ele mudou a perspectiva dele. Ele diz: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael foi tocado. Agora ele se dirige a Jesus como Rabi, ele se dirige de uma maneira respeitosa, mas não é apenas Rabi que ele diz mais do que isso. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Nenhum discípulo dá estas qualificações ao seu Rabi, é apenas Rabi. Então, claramente aqui, Natanael está reconhecendo Jesus como o Messias prometido. Nós podemos olhar para as palavras de Natanael e encontrar nelas a unidade e a intimidade de Jesus e o próprio Pai. Contudo, é muito provável que Natanael, como um judeu, tenha falado sob o olhar das Escrituras como ele conhecia, sob o olhar dos profetas. Quando declara que Jesus é o Rei de Israel, ele está diante de uma confissão limitada, que é do tamanho da fé dele. Na sua visão, Jesus é o Rei prometido a Israel. Ele ainda não entendia que Cristo fora designado para ser o Rei sobre o mundo inteiro. Há um limite de reino que é tacanho aqui, nos diz Calvino. Os judeus da Palestina usavam o título Rei de Israel para o Messias prometido. Os judeus esperavam alguém da linhagem real. Eles tinham certeza que o Messias seria um homem. Mas não era qualquer homem. Seria um filho de Davi, alguém que haveria de vir, um herdeiro de Davi, que estabeleceria um reino eterno, terreno e eterno. Então, quando o Messias viesse, ele viria com tremenda autoridade, com forte influência, assumiria o poder, tiraria os romanos do trono, e ao fazer isso, o Messias traria salvação a Israel. Mas o Messias também carrega a ideia de ser filho de Deus. No cumprimento da promessa da redenção de Israel, ele é também entendido como filho de Deus. Isto podemos ver em 2 Samuel 7,14. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Aqui o Senhor está dizendo a Davi que haverá um descendente de Davi que edificará uma casa ao Senhor. E o Senhor diz a respeito desse descendente: ele será por filho meu, me será por filho. Há então um sentido messiânico, um homem de linhagem real, descendente de Davi, filho de Deus. Ele viria para trazer salvação a Israel, mas é uma salvação terrena, um reino terreno. Então, essa visão a respeito do Messias é pequena, incompleta, limitada. Jesus não adotou rapidamente nenhum destes dois títulos, até porque estes dois títulos estavam fortemente ligados a uma ideia de libertador político. Mas nós sabemos que Jesus é o filho de Davi e o filho de Deus. Sabemos que as promessas dadas a Davi são e serão cumpridas em Cristo. Sabemos que a realeza provinda de Davi se cumpre na realeza de Jesus Cristo. Paulo diz de Jesus em Romanos: e foi designado Filho de Deus com poder. Então, diante dessa resposta de Natanael, reconhecendo assim Jesus como Filho de Deus, Rei de Israel, Jesus diz algo interessante. Ele diz: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Certamente podemos dizer da instabilidade de alguém ter fé apenas em função de um milagre, de uma demonstração de conhecimento especial, como fez Natanael diante de Jesus. Mas é preciso lembrar também das palavras do próprio Jesus em João 10, 25. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Lembremos que muitos judeus viram sinais, viram milagres, e mesmo assim não creram. Então damos graças a Deus, porque Natanael creu em Jesus.
Veja, Jesus não está dizendo que Natanael estava impedido de crer em função apenas daquilo que Jesus demonstrou. Jesus, na verdade, está dizendo: olha, Natanael, se com este conhecimento que lhe demonstrei, você creu que eu sou o Messias, o Filho de Deus, pois eu tenho algo a lhe dizer, você verá coisas maiores. E acrescentou: em verdade vos digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Realmente, o que Natanael verá é a grandeza do Filho do Homem, ultrapassando em muito a visão do patriarca Israel. Em verdade, quer dizer amém, amém. O amém tem a ver com a fidelidade do que está escrito, daquilo que Deus reserva para os seus filhos. É o que significa no original, no hebraico. Na prática, o amém é usado para denotar certeza, firmeza. Geralmente, este amém é usado no final da frase para expressar o desejo solene de que a oração seja cumprida. Mas perceba que aqui Jesus usa o amém antes da frase, antes da sentença. Os estudiosos dizem que isso é para marcar a fidedignidade do que Jesus está por dizer. Jesus está dizendo: isto que eu vou dizer a vocês é verdade, é importante, prestem atenção, é fidedigno, é autêntico o que eu vou dizer para vocês, prestem atenção. Nos sinóticos, o amém vem isoladamente, mas em João é duplo. É uma marca da autenticidade das palavras de Jesus, do próprio Cristo. Eu vos digo que vocês verão. O que Jesus assegura aos discípulos, portanto, é a confirmação vinda do céu de que aquele que eles, os discípulos, estão reconhecendo como o Messias, foi apontado pelo próprio Deus nas Escrituras. Todo judeu honrava o patriarca Jacó, o pai das 12 tribos, e agora todos deviam reconhecer que o próprio Deus apontou Jesus como o seu Messias. Vocês verão os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus usou a designação que prefere de si mesmo, o Filho do Homem. Esta qualificação tem uma clara relação. Os irmãos podem abrir Daniel 7. Daniel está tendo uma visão de reinos. E agora, já no finalzinho aqui dessa visão, ele começa a descrever esses reinos. E no quarto reino, ele quer dizer o que vai acontecer nesse quarto reino, a partir do versículo 12. Cada animal é um reino. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo de um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará. O seu reino jamais será destruído. Então, quando Jesus diz assim: os anjos de Deus vocês verão subindo e descendo sobre o Filho do Homem, ele está se referindo a Daniel 7. Vocês verão alguém semelhante a um filho do homem. No Novo Testamento, esse título, Filho do Homem, refere-se somente a Jesus e ocorre quase sempre em seus próprios lábios. Falando assim, Filho do Homem, Jesus implicitamente está afirmando aos seus discípulos que cumprirá em seu ministério o papel do Filho do Homem celestial, mostrado em Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14.
Alguns dizem até que o Filho do Homem é o mais celestial de todos os títulos. Há um reverendo, Leonard Verdium, pastor reformado, que diz que o título Filho do Homem tem sua origem numa região celestial, onde o concílio da redenção aconteceu. E neste concílio celestial ficou acertado que o Filho de Deus se tornaria verdadeiro homem, assumindo a natureza humana, mediante o que se tornaria o Filho do Homem de um modo literal. Queridos, tudo isso nos serve como uma bela lembrança de que o Filho do Homem não está apenas unido à humanidade, mas, sobretudo, à sua origem celestial. Vocês verão os anjos de Deus subindo e descendo. Esta parte nos lembra que quando Jacó conseguiu a bênção do pai Isaque, e Esaú passou a nutrir o desejo de matar ao próprio irmão, Jacó foi embora, foi para Padã Arã, para a terra do pai de sua mãe, e no caminho, em certo momento à noite, ele teve um sonho, lá em Gênesis 28:12, e sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Em Gênesis 28:17 diz: e temendo disse, quão temível é este lugar, é casa de Deus, a porta dos céus. O sonho de Jacó foi um prenúncio do que nós experimentaríamos em Cristo. Deus deu um novo nome a Jacó lá em Betel. A natureza de Jacó tornou-se outra, agora Cristo nos muda a nossa natureza. Cristo é a porta que nos faz chegar a Deus. Jacó disse de um lugar, é a porta dos céus. Nós agora podemos dizer de uma pessoa: Cristo é a porta dos céus. E eu fico pensando aqui que nós, mesmo crentes, mesmo tendo compreensão das Escrituras, quantas vezes enxergamos Cristo conforme nossas necessidades, acomodando Ele às nossas necessidades terrenas, somente para atender às nossas contingências, do que necessitamos. Mas o próprio Cristo nos adverte: Ele é mais do que isso. Ele é o Filho de Deus que procede do Pai. Ele veio até nós tão humano e tão divino também. Nele está a ação do Filho do Homem em favor do reino de Deus. Nele nós, homens e mulheres, podemos ver o céu aberto em seu batismo, olhando as Escrituras. Podemos experimentar as bênçãos da soberania salvadora derramadas por meio dos sinais que Ele, Cristo, realizou, olhando as Escrituras. Podemos ter a revelação de Sua palavra pelo Espírito Santo. Podemos ver a vida que Ele viveu aqui na terra. Podemos ver a morte e a ressurreição que Ele realizou na cruz, e hoje testificamos disso a partir delas mesmas, das Escrituras. Poderemos um dia, com a graça de Deus, experimentar o receber dos redimidos de Deus na casa do Pai. Precioso isso. Precioso isso. Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu quero concluir nessa noite. O Evangelho nos chama ao testemunho. Ele nos convida todo o tempo: venha e veja, venha e desfrute das verdades do Evangelho. Se há dolo em seu coração, se há engano nele, se há crítica, se há desconfiança, desvencilhe-se disso. Venha e veja aquele que é o mestre de nossas almas, o rabi de nossas almas. Portanto, deixe que Deus mude o seu coração, como Ele pôde mudar o coração de Jacó. As promessas que se cumprem em Cristo são reais. Ele é o nosso rei, que substitui Davi num sentido muito maior, num sentido que alcança a nossa vida, nossa história, nosso futuro como eleitos de Deus.
Você tem dado fiel testemunho de Cristo? Você tem sido fiel marturos, a fiel testemunha? Você tem dito aos seus amigos, aos seus vizinhos, à sua família: venha e veja. Eu estive viajando há poucos dias, passei por muitas igrejas, cidades diferentes, estive com muitos crentes e outros que não eram crentes. Mas é triste ver isso, como estamos vendo pessoas desalentadas, desesperançadas, com sua fé abalada, desencorajadas, sem ânimo. O Mindu é agraciado pelo Senhor, porque não é todo lugar que tem um Mindu, não é. A minha mãe me disse há poucos dias: meu filho, aqui as pessoas só vivem de dor e sofrimento. O que fez ela perceber isso e me dar esse testemunho? O que ela quis dizer isso? Aqui as pessoas só vivem de dor e sofrimento. O que ela tem vivido à sua volta para dizer isso? O mundo clama por socorro, por boa palavra, pela palavra de Cristo, clama por uma boa nova que precisa ser dita e anunciada. Há esperança em Cristo. Não podemos ficar sem dar testemunho do que sabemos por meio das Escrituras. Este testemunho é falando: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Cristo não é anunciado apenas neste prédio, deve ser anunciado onde quer que andemos. Temos dado este testemunho. Vocês percebem que testemunho, aqui na Bíblia, em muitos trechos, tem a ver com alguém testificando que viu um fato. É alguém como se estivesse num tribunal dizendo: olha, eu posso testificar, eu vi isso. Eu posso dizer, isso de fato aconteceu. É o sentido de testemunha. Temos testificado para os de dentro e para os de fora, porque se formos insensíveis, desafetados, certamente não veremos quem necessita de amparo e de boa palavra. Mas se formos intencionais, relacionais, haveremos de enxergar os que carecem de ouvir o Evangelho. Precisamos testemunhar como Cristo, nossa fiel testemunha, como está em Apocalipse 1:5. Quero concluir com um convite. Não prenda seus olhos neste mundo, meu querido irmão, minha querida irmã. Creia, esteja contado entre os que creram. Olhe para Cristo como Filho de Deus, em quem podemos depositar todas as nossas esperanças, em quem não há engano, em quem todas as nossas dúvidas podem ser resolvidas. E por fim, eu queria convidar a igreja a lermos o Evangelho de João, no capítulo 10, nos versículos 7 a 10. João 10, versículos 7 a 10. Vamos ler todos juntos? Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim, tenham vida e tenham em abundância. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que a sua palavra seja aplicada aos nossos corações. Oremos. Amado Deus, nós te agradecemos por esse momento, pela tua boa palavra. Te rogamos, Deus, que ela trate os nossos corações, que ela nos alcance, nos traga temor filial diante de ti. Há aqueles que ainda não conhecem a tua palavra, que não foram ainda
tocados pelo Santo Espírito, que sejam, Pai, sejam alcançados por Ti, que essa palavra seja o renovo, aquela que renova os nossos corações, faz corações de pedra serem corações de carne. Em Cristo nós te oramos, rogando que o Senhor nos faça boas testemunhas, fiéis testemunhas, diante deste mundo, da boa nova que é anunciada. Em Cristo nós oramos. Amém.